desejo de quem só te quer bem. Canta o mundo inteiro, a vida é tão linda. Conta o que é ter perdão pelo amor. Quantas bênçãos há na graça infinda. Vive pra Jesus o Senhor. Vive pra Jesus. Glória a Deus. Gostaria de saudar os nossos irmãos e amigos, aqueles que estarão junto conosco, cultuando ao nosso Senhor essa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa noite continue sendo uma noite de bênçãos na presença do nosso Senhor. Nós, no momento, estamos com alguns problemas na internet. Possivelmente teremos alguns problemas na transmissão, porém nós não podemos ter problemas na nossa transmissão ou na nossa comunhão com Deus. Então que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que todos possamos oferecer o melhor que temos para Ele. Gostaria de convidar todos a orar nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. E logo após a oração estaremos louvando ao nosso Deus, que é a razão das nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e justo, bondoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Obrigado também por aqueles, Senhor, que não estão aqui, mas estarão Te adorando e Te glorificando onde quer que eles estejam. Muitos nas suas casas, Senhor, nesse momento. Que a casa deles seja a Tua casa. E que a Tua presença seja notória, Senhor. Seja sentida, seja percebida, onde quer que eles estejam. Nós estamos aqui essa noite, Pai, porque Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és o motivo da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor. Tu és a nossa vida e o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir tocar e o seu Espírito em mim se envolveu, comover a minha emoção.
Você é a razão do meu viver. Minha razão de viver. Declare. Meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se envolver, comover a minha emoção. O seu amor, E o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. declare. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Glória a Deus. O Senhor é a razão do nosso viver, é a razão da nossa adoração. Vamos continuar louvando o nosso Deus, dizendo que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Meu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o
amado, o poder imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Glória a Deus, todo louvor seja dado ao nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que nos ama. Mesmo conhecendo cada um de nós, Ele nos ama e tem cuidado de nós. Nesse momento, eu gostaria de citar o nome dos irmãos que completaram o ano esse mês, que como hoje é o último domingo, eu vou dizer, esse mês de março foi muita gente, viu? Graças a Deus. Então, nós, como igreja, queremos dar os parabéns aos nossos irmãos que fizeram idade nova esse mês. No dia 3 de março, foi Melissa Gabriele. No dia 4, foi o nosso evangelista Elias Muniz. No dia 4 também, a nossa irmã Maria José Marques. Dia 6, foi Maria Dalva, a nossa irmã Dalva. No dia 18, tivemos 3 pessoas. Rafael Vinícius, Eliane Maria e Cíntia Cristina. No dia 19, Ellen Gabriele. No dia 22, a nossa irmã Ana Paula Maria. Dia 23, Antônio Henrique. Dia 27, Daiane Gomes Ferreira. Hoje, tivemos a nossa irmã Maria José Dias, a irmã Lu. E também amanhã será Ellen Beatriz. E gostaria também de parabenizar hoje, também é o aniversário da minha avó materna, Dona Lia. Que Deus continue a abençoar a vida dela, que Deus abençoe a vida de todos os aniversariantes, e que todos possam aprender a contar os seus dias, para alcançar dias sábios, na presença do nosso glorioso Deus, em nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, orar pelos aniversariantes, por aqueles que fizeram idade nova esse mês. E logo após estaremos fazendo uma leitura bíblica. E para essa oração pelos aniversariantes, gostaria de convidar a nossa irmã Kátia. Ore em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós te somos gratos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua casa. Ó Pai de amor, sabemos que os dias são difíceis, mas a Tua presença é abundante sobre as nossas vidas, pois a Tua palavra diz, Senhor, e foram palavras do Senhor Jesus, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E é esse bom ânimo, Senhor, que eu desejo, em nome de Jesus, a todos os aniversariantes deste mês, Senhor. Ó Pai querido, que todos eles possam sentir a alegria do Teu Espírito Santo, pois a Tua alegria, Senhor, é a nossa força para esses dias. Então, em nome de Jesus, abençoa cada um deles com saúde, ó Pai. Abençoa também os seus familiares, pois sabemos que quando nós estamos alegres, Senhor, quando os nossos familiares estão felizes, estão alegres, nós também estamos, Senhor. Então, presenteia, ó Deus, os Teus filhos com saúde, ó Pai, com paz abundante, a paz que só o Senhor pode dar, aquela paz que o mundo não conhece,
mas que o teu filho Jesus Cristo pode dar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, dá saúde a cada um deles, dá alegria de te servir, dá bom ânimo, que eles não desistam, ó Pai, na caminhada, mas que possam permanecer firmes, segurando em tuas mãos, Senhor, para que naquele dia que o Senhor voltar, que o Senhor vir buscar a tua igreja, ó Pai, que todos eles também tenham prazer, Senhor, de ir morar contigo nas mansões celestiais. Que a nossa alegria, ó Pai, seja sempre em te servir. Que a nossa alegria seja sempre em apregoar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os aniversariantes, Pai. Que o seu presente seja a tua alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor. Que a alegria do Senhor esteja em nossos corações. Gostaria de convidar os irmãos para nesse momento fazermos a leitura que está no livro de Romanos. Nós faremos a leitura, Romanos capítulo 10, do 11 ao 15. Peço a todos que possam abrir suas Bíblias nesse momento, para que possamos fazer essa leitura. Romanos 10, 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Glória a Deus. Nós vivemos num mundo muitas vezes escasso da verdadeira pregação do Evangelho. Quando eu falo da verdadeira pregação, é a pregação que não visa os proveitos próprios. Que infelizmente vivemos numa época em que muitos lugares que tentam se chamar igreja têm pregado o Evangelho para o seu proveito próprio. Mas, na verdade, nós precisamos pregar e levar o Evangelho de Cristo para que as pessoas creiam e tenham a vida eterna. Por isso, meus amados irmãos, eu gostaria de convidar todos vocês para que verdadeiramente as suas vidas, para que verdadeiramente as nossas vidas possam manifestar a graça de Cristo. Convido você para ser um pregador desse Evangelho, para ser um proclamador da palavra de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, assim como um vaso na mão do oleiro, para que Ele possa te dar a forma que Ele quer e possa te usar da forma que Ele quer, na pregação da sua palavra, para que aquela graça a qual nós recebemos, outras pessoas também possam receber da parte do Senhor. Nesse momento nós vamos orar mais uma vez, nós vamos fazer um momento de ofertório. Você que está em casa, que até o momento não pôde vir para a igreja, você pode separar aquilo que Deus colocou no seu coração, que pela graça do Senhor, próxima semana, nós estaremos de volta na igreja, a partir das 15h30, para fazermos o nosso culto presencial, e você vai ter a sua oportunidade de ofertar ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar, logo após, vamos louvar ao Senhor,
e os irmãos têm a oportunidade de separar ou de trazer os seus dízimos e ofertas. Oremos. Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dá, de poder Te louvar, de poder Te adorar, de poder oferecer a Ti, Senhor, não só aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos, Senhor. Para que Tu haja, Senhor, para que Tu entre com transformação nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, para que possamos compreender que tudo aquilo que nós temos é Teu, Senhor. Tudo aquilo que nós somos é Teu, Pai. E que não é a igreja simplesmente que depende de nós, mas somos nós que dependemos de Ti, Senhor. Por isso, supre todas as nossas necessidades, supre a necessidade dos Teus filhos, Senhor, dos Teus servos, cada um, Senhor, nas suas dificuldades, supre, Deus, em nome de Jesus, para que eles saibam que Tu estás perto dele, cuidando de cada um deles, e assim como Tu deste a eles, eles precisam, Senhor, contribuir para a Tua obra, para a proclamação da Tua palavra, Senhor, para que mais e mais pessoas venham a Te conhecer, porque não existe nada de mais valor para Ti, do que vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, vidas, Senhor, indo em direção ao céu, à eternidade contigo, Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Diante de Ti abro meu coração.
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui para nos derramar diante do Senhor, para entregar tudo que temos e tudo que nós somos diante dEle. Porque na verdade, para Deus, por mais que nós viemos nos vestir, não existe roupas. Por mais que nós venhamos a se esconder, não existe esconderijo. Por mais que queiramos ser ocultos diante dEle, não existe como. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Por isso nós precisamos verdadeiramente estar derramado, estar totalmente entregue ao Senhor. Porque essa entrega, esse derramamento, essa entrega ao Senhor que nos traz alegria, paz, confiança e vida eterna. Porque quando fazemos isso, estamos dizendo a Ele: nós somos totalmente Teus, Senhor. Nós estamos dizendo a Ele: nossas vidas estão nas Tuas mãos, independente do que esteja acontecendo, as nossas vidas são Tuas. E isso traz alegria para as nossas vidas. E é com essa alegria que nós vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus, porque nós estamos nesse lugar maravilhoso. E mesmo você estando aí onde você está, você também tem a oportunidade de louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Ao chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos com alegria, dançamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos com alegria, dançamos Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também no seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também no seu coração, se nós somos mais que irmãos. com alegria, cantamos com alegria, dançamos Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. com alegria, cantamos com alegria, dançamos Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Glória a Deus. Eu sei que nós ficamos mais alegres, mais felizes quando podemos ter todos os nossos irmãos na igreja. Mas infelizmente,
nós sabemos que não é o momento. Porém, a minha alegria e minha esperança é saber que um dia, onde os dias não serão mais contados, um dia, no dia que seremos eternos, nós adoraremos ao Senhor eternamente. E não há nada que poderá nos impedir de estarmos adorando e louvando o nosso Senhor. Nesse dia, verdadeiramente, será um dia maravilhoso, um dia da alegria, o dia que o Senhor nos chamar. E todo aquele que conhece a sua voz, e todo aquele que tem o costume de ouvir a sua voz, a voz do bom pastor que deu e que dá a vida pelas suas ovelhas, ouvirá a sua voz, ouvirá o seu chamado, e irá se encontrar com Ele para estar eternamente com Ele, porque Ele foi preparar lugar para cada um de nós, não um lugar temporário, não um lugar que pode sofrer danos com o tempo, ou com a ação de tantas coisas, mas um lugar eterno, onde Ele será o nosso Senhor, será o nosso Deus, onde terá o tabernáculo de Deus com os homens. Esse lugar eterno Ele tem preparado para todos aqueles que creem na sua palavra. E nesse momento é um momento de nós nos atentarmos para a palavra do Senhor. É um momento de direcionarmos os nossos corações, as nossas mentes, a ouvirem a sua voz, a nos acostumarmos a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, para que quando Ele falar conosco, nós compreendamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pela vida do pastor Isaac, para que o Senhor possa continuar usando o seu servo como instrumento nas suas mãos, para trazer a sua palavra para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno e justo, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, mesmo sabendo que há muitos irmãos que não podem estar aqui essa noite, mas tu nos deu a oportunidade de estarmos aqui, para estarmos mesmo distantes, cultuando em um só espírito, numa só intenção, de te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Nesse momento eu coloco a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Isaac, para que o Senhor, tu continue abençoando a vida dele e utilizando ele como instrumento nas tuas mãos. Abençoa a vida do teu servo, Senhor, que teu Espírito fale através da sua vida, da sua boca, que nós venhamos ouvir a voz dele, mas que seja a tua palavra, seja o teu Espírito direcionando os teus servos, para que essa palavra, Senhor, venha modificar as nossas vidas e a de tantos outros que ouvirão a tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom estar nesse lugar para juntos, mais uma vez, celebrarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse lugar onde Deus, quando nós nos reunimos como irmãos, nós entendemos que precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor, e quando Ele nos pede para fazermos alguma coisa, nós temos que estar pronto para fazer, aproveitando bem essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar sempre na sua presença. Então eu convido a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão em suas casas, ou em seus trabalhos, ou em qualquer outro lugar,
aquilo que a palavra do nosso Deus há de nos trazer de uma maneira extraordinária aos nossos corações. Ele sempre tem algo bom para nós. E eu gostaria de poder convidá-lo a isso, a se colocar justamente à disposição do Senhor. E para isso eu gostaria de destacar o que diz o profeta Sofonias, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 3 e vamos conversar com vocês nesta noite de domingo, para a glória do nosso Deus. Nós vamos então ver o que é que diz a palavra do nosso Deus em Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 1, versículos 2 a 3. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Querido Deus, estamos diante da Tua presença, porém, eis o momento em que gostaríamos de ouvir a Tua voz. Então fala-nos através da Tua palavra e usa-me como vaso nas mãos do oleiro, para que o que estiver dentro desse vaso seja algo vindo de Ti, para abençoar e para fortalecer e encorajar o Teu povo nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos procurar conversar um pouco sobre o que foi discorrido nesse momento através do texto da palavra de Deus. A pergunta que eu faria é que como será o amanhã quando ouvires o toque do chofar ou da trombeta? Quando tiveres de ouvir o toque da trombeta soando, como será esse amanhã? Para isso, meus queridos irmãos, é importante nós entendermos ou sabermos de que o profeta Sofonias, ele determina que o arrependimento, que aquilo que nós sentimos que quando algo nos acontece e que fazemos diferentemente daquilo que o Senhor nos pede para fazer, ou do que seja natural de Deus para as nossas vidas, ele fala de que o arrependimento não necessitava apenas de um comportamento exterior, porque você pode então pensar, ou outros podem pensar, que essa demonstração de arrependimento, quando você se mostra, é aquilo que verdadeiramente está dentro de você, de algo que está em você. E o que o profeta então nos diz que o arrependimento não é apenas um comportamento exterior, mas é algo que está lá dentro, é algo que nós sentimos demonstrar isso através das nossas ações, daquilo que entendemos verdadeiramente que as coisas não fazem mais parte da nossa vida, e essas coisas elas não mais nos comprometem a sermos o que éramos, mas que agora nós somos diferentes, porque
o arrependimento ele passa a existir de uma forma verdadeira em nossas vidas. E o profeta Sofonias, então, ele procura também nos mostrar claramente que o povo não precisava mudar a sua vida. Não é mudar a vida que as coisas se resolvem, não é bem por aí. O povo não precisava mudar a sua vida, mas precisava de uma vida nova. Precisávamos sermos uma nova pessoa. Paulo nos diz isso claramente em uma de suas cartas, quando ele nos trata isso, ou nos ensina que devemos ser uma nova criatura. Não a mesma criatura com uma vida nova, não, mas é uma nova criatura. Não mais sermos, então, não guardarmos mais aquela criatura velha, aquela criatura realmente que só traz separação entre o homem e Deus, e isso não é bom para o ser humano, e não é bom, porque essas coisas realmente nos faz cada vez mais estarmos longe do nosso Deus. Por isso é que a gente entende claramente que o povo não precisava era mudar a sua vida, mas precisava-se de uma vida nova. E aí a gente vai ver como o profeta, então, ele se coloca diante dos homens sem que ele pudesse temer aquilo que os homens pudessem dizer sobre ele. Por quê? Porque o profeta, ele passa a chamar o povo, a chamar os hebreus de uma maneira para que eles pudessem atentar justamente sobre o que eles deveriam fazer quando essa nova vida, ou pudesse então agora fazer parte definitivamente dessa mudança que agora eles buscavam. Então, o profeta, ele chama a atenção dos hebreus para olharem para dentro do seu coração. Ele chama justamente o povo, para que o povo olhasse para as suas convicções, para os seus motivos, sabe? Era justamente isso que o profeta estava procurando trazer para aquele povo que ali estava. Era mostrar então que essas coisas não poderiam mais fazer parte da sua vida, os seus desejos em sua vida privada. É interessante saber que quando muitas vezes nós falamos sobre isso, ou tentamos então levar as pessoas a rever um pouco das suas particularidades, as pessoas parecem que nos dizem que nós estamos querendo entrar na vida particular da pessoa. Não, mas o profeta ele tem esse espírito de ousadia para chegar para essas pessoas, para falarem realmente daquilo que elas estão passando, para que elas sejam pessoas agora transformadas, as pessoas passem a entender o como é importante quando alguém se preocupa com o outro, mesmo que tenha que mexer um pouco com a vida daquela pessoa, mas com o interesse de querer ajudá-los a se tornarem pessoas completamente diferentes. Por que isso? Porque isso vai ajudá-los a repensar um pouco sobre a sua vida, sobre aquilo que eles têm feito, que podem levá-los então para uma vida distante da presença de Deus. E justamente isso que acontece com o povo de Judá e com o povo de Jerusalém. Então, nesse texto nós vamos ouvir claramente o que o profeta então nos diz, o que o profeta Sofonias prediz contra Judá e contra Jerusalém: a queda, como um acontecimento inevitável para aquele povo. E aí, no capítulo 1, versos 4 e 13,
A palavra então nos diz justamente isso que acontece com aquele povo. Quando ele diz que estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Percebam, meus queridos irmãos, que aqui estende-se a mão de Deus sobre Judá e Jerusalém, cidades prósperas, cidades que um dia foram completamente abençoadas pelo Senhor. Quantas coisas maravilhosas aconteceram em meio a este povo, mas que o povo esquecera de Deus, o povo saíra da presença de Deus, o povo então passou a adorar outros deuses, o povo passou então a buscar em Baal aquilo que ele jamais poderia oferecer, senão o Deus de Israel. E aí não somente o povo sofreu por causa dessa idolatria, mas também aqueles que levaram o povo à idolatria. Então ele fala dos ministrantes, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos sacerdotes de Baal, daqueles que ensinaram o povo a andar por um caminho que não era aquele que agradara a Deus. Então o que é que acontece? E aí o texto continua a nos falar, dizendo que os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem pergunta por ele. E o texto continua a nos falar, dizendo que cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência, e enganam a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã estará arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Queridos, então percebam o que há de acontecer com uma cidade como esta, com um povo como esse. Então aqui nós percebemos que Sofonias, ele prediz claramente isso, prediz a ruína de Judá e de Jerusalém. Por quê? Porque se afastaram da presença de Deus, porque foram para longe de Deus, foram por caminhos que não eram aqueles que o Senhor tinha preparado para que o povo seguisse tranquilo e seguisse em segurança. E aí, com isso, coube agora o povo a passar por uma situação terrível, uma situação de perseguição, de sofrimento. Passa agora o povo a sofrer algo que jamais poderia ter acontecido se o povo então não saísse da presença do nosso Deus. Agora tudo isso também acontece face à degeneração religiosa. Isso quer dizer que eles passaram então a ignorar todos os preceitos do Deus eterno, todos os ensinamentos de Deus. Saíram então daquilo que era verdadeiro em busca de algo que não era verdadeiro. Foram atrás de homens que puderam levá-los para um caminho diferente daqueles ao qual o Senhor tinha ensinado e o que o Senhor desejava.
que eles pudessem seguir tranquilamente. Algo como esse também, meus queridos irmãos, acontecerá nos dias em que as Escrituras também chamam de dia do Senhor. O que o texto traz não é apenas um relato da história de Judá e Israel, mas é algo também previsto pela palavra de Deus. É algo que está justamente nas Escrituras e que é inevitável, que não adiantará para o homem tentar fazer algo que possa impedir que esse dia aconteça. Esse dia vai acontecer, esse dia vai chegar, o dia do Senhor há de se fazer presente no momento em que o Senhor tiver de voltar e nos mostrar claramente que agora não há como mais tentarmos fugir de uma realidade que está prescrita no livro dos livros. No versículo 3, o qual nós lemos, do capítulo 1, ele mostra justamente isso, quando a palavra de Deus diz: consumirei, isso é, exterminarei, aniquilarei. O homem não existirá mais, os animais serão consumidos, tudo, as aves dos céus, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Ele diz que exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E isso quer dizer claramente que, assim como também nós podemos observar do que aconteceu com o povo de Judá e Israel, o Senhor está também nos alertando para os dias de hoje, que devemos nos preparar, que devemos estar sempre nos preparando, para que quando esse dia chegar, saibamos muito bem para onde nós queremos estar, qual o desejo do nosso coração. E em Malaquias capítulo 2, versículo 3, a palavra também nos diz o seguinte, quando a palavra então do Senhor, ela nos traz, Malaquias 3, versículo 2, quando ele diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a portaça dos lavandeiros. Quem poderá subsistir quando um dia o Senhor voltar? Queridos, então nós passamos a entender que o dia do Senhor não está tão longe como muitos possam pensar, mas está muito perto. O dia do Senhor se aproxima, mas o que o Senhor quer de nós, através do seu servo, do profeta Sofonias, quando ele usa o profeta Sofonias, quando ele chama o profeta Sofonias, para ser aquele que pudesse transmitir a sua mensagem, não era para que a humanidade em si fosse aniquilada, ela fosse exterminada, não. O desejo de Deus não é justamente esse, de poder levar a humanidade a uma distância, a viver uma distância muito grande da sua presença, não, mas o desejo de Deus é trazer a humanidade para perto dele. Por isso que, no entanto, o real propósito do autor é de despertar os humildes a se voltarem para o Senhor, é de poder trazer as pessoas para si. Quando a palavra de Deus vem para nós, não é para que nos afastemos dele, mesmo que seja dura, mesmo que seja uma palavra que a gente não goste muito, sabe, que a gente não era aquela palavra que eu queria ouvir, mesmo que seja uma palavra como essa,
que nos cause certas angústias, certas tristezas, e que nos fazem chorar, mas é essa palavra que nós precisamos ouvir, porque essa palavra vem justamente para nos trazer de volta, nos fazer rever novamente aquilo que um dia éramos, para que voltemos a ser novamente aquilo que o Senhor um dia nos fez, para que voltarmos novamente para aquele ser que um dia o Senhor nos fez, para que pudéssemos louvá-lo, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos buscá-lo sempre. Então, quando a palavra de Deus vem justamente para nos trazer novamente para perto dele. Isso então o Senhor nos faz pensar sobre isso, Ele nos faz rever toda essa situação, para que não passemos pela ira dele, para que não sejamos destruídos pela sua ira, para que esse dia não chegue sobre nós e nos destrua definitivamente, e que não possamos ver a sua face um dia quando nós chegarmos na eternidade. Porque, meus queridos irmãos, nós devemos estar atentos e preparados, porque nós sabemos que o futuro dia do Senhor, Ele chegará. Porque é uma palavra de Deus, é uma palavra profética, é uma palavra que vem do Senhor justamente para falar profundamente aos nossos corações. No capítulo 13 de Sofonias, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor então nos traz o seguinte: que esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajudar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E ele continua dizendo o seguinte: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que não são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignominia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome,
e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Que coisa, irmãos, maravilhosa é saber que o dia do Senhor então está próximo para que todas essas coisas aconteçam. O milênio, ou o reinado de Jesus Cristo à face da terra. Esse dia chegará, e quando esse dia chegar, Ele há de nos recolher em seus braços, aqueles que lhe foram fiéis, aqueles que deram crédito à sua mensagem, aqueles que ouviram atentamente a sua voz, e que colocaram no seu coração esses ensinamentos, e que puderam aguardar ao Senhor com segurança, mesmo que tivesse que passar por alguns sofrimentos nesta vida, mesmo que tivesse que passar por algumas situações adversas, por algo que vinham justamente para nos afastar da sua presença, mesmo que tivéssemos que enfrentar todas essas coisas, mas que permanecemos fiéis, o Senhor virá, Ele nos protegerá, Ele nos colocará debaixo dos seus braços, Ele irá justamente nos receber de uma maneira muito especial, e nos guardará para todo sempre. Mas para aqueles que um dia não deram crédito à voz do Senhor, mas que preferiram seguir os seus próprios caminhos, aquilo que Ele dava na sua cabeça, achando que não precisariam mudar, achando que nada disso iria acontecer, não poderão usufruir ou gozar da eternidade com Cristo, de gozar daquele lindo e maravilhoso lugar que um dia o Senhor preparou para aqueles que permaneceram na sua presença. Por isso, o dia do Senhor, Ele está próximo. E o que é que temos que fazer? Temos que nos preparar, temos que rever aquilo que temos feito e que não tem agradado ao Senhor. Como igreja, devemos nos santificar cada vez mais, devemos nos consagrar cada vez mais, devemos que nos preparar cada vez mais, devemos olhar mais para o alto do que para as coisas deste mundo, porque elas nos afastam de Deus. Quantas pessoas têm se afastado do Senhor? Talvez você que esteja nos ouvindo ou nos vendo nesta noite, participando desse momento tão festivo, um dia você pôde usufruir das maravilhas do Senhor, você pôde provar então das delícias do Senhor, mas um dia você esqueceu de todas essas coisas. Você não percebe que é um risco muito grande da sua parte permanecer como você está hoje? Então é preciso que você reveja a sua situação. Porém, meus irmãos, este grande dia chegará, o juízo final de Deus acontecerá, e o bom é que nós possamos estar então fora desse juízo final, não estejamos ali para sermos julgados ou condenados, para vivermos agora uma eternidade longe da presença do Senhor, mas uma eternidade próximo do Senhor, perto do Senhor, junto a Ele, e junto com todos os nossos irmãos que um dia puderam colocar as suas vidas ao Senhor, e que hoje gozam, usufruem das delícias do amor de Deus. Por isso, meus queridos, o texto é muito claro quando fala dessas coisas, das coisas que acontecerão no tempo futuro. Talvez o futuro seja hoje, seja o agora, ou daqui a alguns minutos, nós não sabemos, e parece-me que as pessoas se cansam quando a gente fala sobre isso. Toda vez os pregadores falam que devemos nos preparar, que Jesus vai voltar, que o dia do Senhor em breve acontecerá, e
e não vemos nada disso. A gente não vê essas coisas acontecendo e não dão crédito por isso. Mas não seja pego de surpresa. Por isso que o Senhor tem nos falado sempre: se prepare, se prepare, estejam prontos para que um dia vocês possam se encontrar com Ele, viver a eternidade agora de uma forma especial com o Senhor Jesus. Por isso que Ele está sempre nos falando isso, que devemos estar sempre nos preparando, e essa é a grande oportunidade que você está tendo. Talvez você não tenha uma outra oportunidade, e essa é a oportunidade que Deus está dizendo para você. Em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10, a palavra do Senhor então nos diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo será dissolvido. Você percebe então que o texto diz: ele virá como ladrão. Ele virá no momento em que você não espera. Você espera o ladrão? Você espera que alguma coisa aconteça agora com você e o leve definitivamente? Não. Nós não esperamos, mas é assim que será o dia do Senhor. Quando nós não esperarmos, quando nós acharmos que nada vai acontecer, quando nós estivermos envolvidos com alguma outra atividade, ou com os nossos empregos, ou com as nossas festas, com as nossas caminhadas, com os nossos prazeres, tudo tranquilo, tudo a mil maravilhas, e de repente o dia do Senhor acontece. Pedro diz isso, que o dia do Senhor será como a chegada de um ladrão que vem, entra na sua casa e leva tudo o que tem. Assim será a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus está sempre nos falando através da sua palavra. Esta palavra que é por demais uma palavra inspiradora, uma palavra de alerta, uma palavra de prontidão. O Senhor está dizendo que Ele está voltando. Ele está voltando. Para isso, nós precisamos colocar as nossas vidas inteiramente à sua disposição, para sabermos então que quando Ele chegar, você saberá para onde você está indo. No capítulo 21, versículo 1 do Apocalipse, o Senhor nos fala que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Perceba que todas essas coisas um dia passarão. Os céus, as estrelas, a terra e o mar, todas essas coisas passarão. Tudo passará. Porém, o Senhor há de preparar um novo céu e uma nova terra, mas esse novo céu, essa nova terra, não será justamente para aqueles que o negaram, não será para aqueles que o rejeitaram, não será para aqueles que trocaram Jesus por outra coisa desta vida, preferindo então viver para as coisas e não para o Senhor de todas as coisas. Sofrerão amargamente esse desprazer de poder agora viver longe de Deus, porque não ouviram a sua voz e nem colocaram as suas vidas inteiramente à disposição do Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 24 de Mateus, versículos 27 e o versículo 29,
A palavra do Senhor também nos diz o seguinte, que porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Você percebe então como será este dia? Você pode imaginar você viver no mundo agora sem segurança, sem ter aquele que pode te ajudar nas decisões, que possa te iluminar, que possa te mostrar o que você deve fazer. Agora você não vai ter mais ele. Você já pensou em viver num mundo agora escuro, porque as estrelas não existirão mais, o sol não existirá mais, a viver em meio às trevas? Como será difícil para aqueles que um dia negaram o poder da luz. Como será difícil para aqueles que estarão nesta terra, vivendo então uma vida distante agora da glória de Deus, esperando apenas o dia do juízo final, para ser definitivamente julgado e condenado a viver uma vida distante de Deus. Muitas coisas, meus queridos, hão de anteceder esses dias. Quem sabe que o que nós estamos vivendo hoje, que o mundo todo está vivendo, não é uma coisa local, não é uma coisa que está apenas em uma região, em uma nação, mas em todas as nações. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todas as nações assim o verá, ao olhar para cima e ver nas nuvens o Filho do Homem, para buscar a sua igreja. Assim como essa pequena coroinha que vem para coroar esse vírus, para nos trazer muitas dores profundas, que vem justamente para causar situações em que muitas pessoas têm sofrido, têm chorado pela ausência daqueles a quem eles amavam tanto. Mas existe uma coroa maior, que será dada àqueles que continuarem firmes na sua caminhada, aqueles que persistirem a perseguição, aqueles que forem fiéis ao Deus Todo-Poderoso, poderão agora usufruir definitivamente da glória única de Deus. E uma destas coisas também que antecederão justamente esse grande dia, o dia do juízo, é que os homens, em sua teimosia total e rebeldia, incredulidade, tenha arruinado uma das lindas instituições de Deus, o matrimônio. Em Gênesis capítulo 2, versículos 18 em diante, quero compartilhar com vocês, para que vocês percebam que na verdade hoje tem sido algo terrível. Os homens têm procurado então ensinar coisas daquelas que o Senhor não ensinou, mas foi assim que o Senhor ensinou. E as pessoas têm justamente interpretado, às vezes de uma forma errada, ou não querendo interpretar da maneira como Deus nos traz. Não é a sua interpretação, mas é a interpretação de Deus. Não é a sua palavra, não são os seus ensinamentos, mas são justamente os ensinamentos de Deus. E é esse ensinamento que deve ser cumprido, vivido pelo homem. No versículo 18, a palavra do Senhor nos diz que disse mais o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Desse nome, o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Qualquer outro ensinamento é diabólico. Qualquer outro ensinamento é algo que constrange os ensinamentos de Deus. É algo que vem justamente para contrariar as verdades de Deus. Essa é uma das coisas que tem levado a Deus a não se sentir feliz quando os homens fazem coisas que vêm justamente para desafiar ao Senhor. E essa é uma das coisas que nós temos visto nesses últimos dias. Os homens achando que é natural, pessoas apoiando então a mudança de sexo, de comportamento, achando que isso não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem. Mas as Escrituras dizem, e você não pode transformar as verdades de Deus em suas mentiras. Por isso que a maldade do homem tem crescido cada vez mais. Muitas coisas têm acontecido para que o homem, então, nos seus erros, nas suas inverdades, sejam destruídos. E Romanos, capítulo 13, no versículo 14, Paulo, então, ele também nos traz esse ensinamento, quando ele diz que o dia está próximo. E no versículo 14 ele diz que: mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. O que Paulo diz com isso? Paulo está dizendo que nós não devemos nos revestir mais das coisas deste mundo, não procurar agora ser dominado pelos prazeres desta vida, mas é que deixemos de lado todas essas coisas que nos fazem viver uma vida longe de Deus, que nos afaste então da eternidade com Deus, de corrermos o risco de não ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações: vinde, bendito de meu Pai. Mas Paulo nos diz nesse texto que nós devemos fugir das orgias, que devemos fugir das bebedices, que devemos fugir das impudícias, ou das impudicícias e das dissoluções, das contendas e ciúmes, que devemos então nos afastar de todas essas coisas, mas que agora revestimos do Senhor, da presença do Senhor Jesus, e não levar mais essas coisas para nós, ao ponto de vê-las nos destruindo e nos afastando então do Senhor nosso Deus. Nenhuma nação do mundo escapará do juízo final. Este será verdadeiramente universal.
o juízo de Deus será para toda a humanidade. Todos terão que prestar contas de tudo aquilo que um dia fizeram, de tudo aquilo que um dia fizeram e se afastaram da gloriosa presença de Deus. Mas Deus promete estabelecer um reino especial para todos aqueles que permanecerem fiéis. Para os que confiam no Senhor, esses habitarão com certeza no seu reino. Esses irão habitar com o Senhor na eternidade. Esses terão o prazer imenso de poder viver com Deus. E você pode ter esse prazer nesta noite, de poder viver com Deus. Mas o Senhor espera por você. Ele espera para que você possa então tomar uma decisão, que essa decisão venha justamente para transformar definitivamente a sua vida. Finalizo então esta palavra nesta noite, trazendo para vocês algumas perguntas. A primeira é que diante dessa futura situação, o que você esperará, ou o que você espera ouvir do Senhor, se você não der crédito ao que Ele um dia te ensinou? Se você não deu crédito àquilo que um dia você ouviu de Deus, através da sua palavra, através da sua igreja nessa terra, através daqueles que o Senhor levantou para que a sua palavra fosse anunciada. Você percebe que o dia do Senhor não será um grande e maravilhoso dia para aqueles que não foram fiéis ao seu convite. Não será um bom dia para aqueles que negaram a Deus. Será um dia tenebroso, um dia em que a humanidade que não deram crédito à voz do Senhor não serão ouvidos mais pelo Senhor. Não adiantará então correr para perto do Senhor para pedir que o Senhor então perdoe seus pecados quando Ele não mais perdoará os pecados. Por isso é importante então você hoje entender que esse pode ser o último dia, o dia do Senhor. E aí pergunto, ainda tem dúvidas sobre aonde queres passar a eternidade quando Cristo tiver que vir? Você ainda tem dúvidas sobre isso? É preciso então você entender nesta noite é que algo novo nos espera e você não pode ficar inerte sem que tome uma decisão com quem você gostará de passar a vida quando tudo isso não existe mais. Olhando para você hoje, faça uma análise sobre você mesmo e responda: você merece morar com Jesus? Se Ele voltar agora, você merece receber de Jesus um novo nome? O ladrão está pronto para roubar a sua alma. Então, antes que ele lhe faça isso com você, entregue a Jesus, ou se entregue a Jesus agora mesmo. Receba o seu perdão, receba a sua proteção, e você encontrará então a resposta para a sua salvação.
Você pode orar comigo nesse momento? Então ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos aonde você estiver e ouça a voz do Senhor. Querido Deus, neste momento, ao ouvir a tua voz, pude entender que não há mais tempo para estar pensando sobre aonde eu vou morar quando tiver de partir deste mundo e com quem vou morar. Não há mais tempo para estar pensando se devo ou não devo entregar a minha vida a Jesus. Não há mais tempo para pensar então nas minhas indecisões. Não há mais tempo para pensar então sobre as minhas dúvidas, mas em pensar em tomar uma decisão que vai me livrar de toda a eternidade sem Cristo. Não há mais tempo para que eu possa pensar sobre as coisas que devo fazer nesta vida, mas aquelas que Deus pode fazer por mim nesta vida enquanto aqui estou, e o que Ele há de me dar quando chegar na eternidade. Por isso é que eu preciso nesta noite entender que Jesus está me chamando para estar com Ele. E eu preciso estar com Ele. Eu não preciso dar ouvido à voz do meu coração, mas à voz de Jesus. Eu preciso sim, poder estar neste momento, tomando uma decisão que mudará definitivamente a minha vida e receber do Senhor uma nova vida. Se assim eu fizer, eu terei a certeza de que quando esse mundo passar, eu não passarei mais, porque estarei a eternidade toda com Deus. Se você fez essa oração e creu que o Senhor nesta noite pode te dar o perdão da sua vida, você o encontrou e a sua vida agora é uma nova vida em Deus. Para se ter então uma vida de certeza quanto a tudo isso, sobre onde você quer passar toda a sua vida, você precisa fazer uma escolha. Essa escolha não é outro senão Jesus, o caminho. Tenha uma vida de oração, leia a Bíblia, pois ela é a voz de Deus falando para você. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente possa nos ajudar de maneira poderosa. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos então dizer ao Senhor como é bom ter que tomar uma decisão que possa ser a melhor de todas. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim.
coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes em mim, quando vê o coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz, me enche de tua paz, me enche de tua paz. Aleluia, louvado seja Deus. Como foi bom poder estar com vocês nesta noite, louvando e adorando o nome do Senhor e Salvador. Mas se você então entendeu, você não faz parte da nossa igreja, você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, se por acaso existiu alguém, vocês possam fazer isso nesta noite, e aí receba Jesus no seu coração e seja uma pessoa bastante feliz, para a glória do nome do nosso Deus, no nome de Jesus. Então foi maravilhoso estar na companhia de vocês, sim, e vai ser sempre maravilhoso estar na companhia de vocês, para a glória do nome de Deus. Quero agora fazer apenas alguns lembretes, logo no início, feito alguns, mas somente para reforçar,
quero dizer a vocês que na quarta-feira estaremos aqui novamente a estar com vocês a partir das 18h30 até as 19h50, também culto esse sendo transmitido, tá? Então, também pelas plataformas que nós estamos utilizando, a partir das 18h30, isso. A igreja, voltaremos a nos reunir já a partir, os homens e a MCM, já a partir da quinta-feira, viu? Então, às 18h30, os jovens e as mulheres que oram estarão já se reunindo na próxima quinta-feira, das 18h30 também até as 19h50, para a glória de Deus. No domingo que vem, então, a escola bíblica, teremos apenas a escola, das 9 até as 10h30. Então, pela manhã não haverá transmissão, então será somente a escola. A igreja, os irmãos venham, viu, irmãos? Venham e já seguem direto para as suas classes. Então, nós vamos ter as classes das 9 horas até as 10h30. À noite, sim, à noite, esse horário das 18h30, 18 horas não teremos, porque o protocolo, o decreto do novo governo é que seja das 5 até as 17 horas, no final de semana. Então, o que vai acontecer? O culto de domingo será a partir das, eu falei hoje pela manhã das 15h30, não, vai ser das 15h15 até as 16h50 aproximadamente, porque às 17 horas é o limite, então até às 16h50, 15h15 às 16h50, nós estaremos aqui na casa do Senhor. Por isso que nós vamos ter apenas a escola de 9 até as 10h30, porque aí a gente termina mais cedo e poder irmos para casa, não é? Depois de 5 a 6 horas após, então nós estaremos retornando novamente para a igreja a partir das 15h15 até às 16h50. Então vai ser um prazer muito grande para poder estar com vocês nesses dias, né? E os cultos então da semana, a partir da próxima semana, então eles voltarão às 18h30, isso até o último dia de abril, ok? No nome de Jesus. Nós tivemos algumas dificuldades hoje. Cid, quer falar alguma coisa sobre o que houve? Vem cá, filho. Então, o Cid Clay, que é uma pessoa responsável pela mídia, justamente com o Lucas, com a Raíssa, eles vão dar informações. Graças a Deus, amigos e irmãos. Assim, hoje tivemos um problema para transmitir pelo YouTube, mas graças a Deus, Lucas está transmitindo pelo Instagram dele, Raíssa está transmitindo pela nossa página no Facebook. Então, assim, da mesma forma que eu fiz de manhã, eu lanço o desafio agora de noite, para você em suas redes sociais colocar o nosso conteúdo, né? Compartilhar tanto do YouTube, do Facebook, do Instagram e botar uma hashtag, eu não me envergonho do Evangelho. Isso é uma das várias formas que tem da gente estar evangelizando. Eu não vou estar falando nada, mas vou estar deixando conteúdo para que meus amigos possam estar olhando e a partir deles possa estar alcançando outros. Não é bom a gente sentir o carinho de Deus, o amor de Cristo pela vida de cada um de nós? E por que a gente não vai estar transmitindo para outros? Eu mesmo, logo quando eu me converti, eu era muito vergonhoso para estar falando do Evangelho. Eu procurava meios para estar falando do amor de Cristo. Isso é uma estratégia. É mais uma forma que você tem de estar pregando o Evangelho. Primeiro vem o seu testemunho. Depois vem também essas ferramentas que Deus nos dá para estarmos pregando o Evangelho. Então, assim, hoje eu infelizmente não estou mais com o meu Facebook. Vou estar criando um outro. Mas da mesma forma que eu estou instigando os irmãos, os amigos a estarem fazendo isso, eu também vou estar fazendo. Vou estar compartilhando nas minhas redes sociais, meu status do WhatsApp. Quem tiver Instagram no Stories, é esse nome, né, que dá? No Stories do Instagram, colocando lá, eu não me envergonho do Evangelho, colocando o link dessa transmissão, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Longe de mim estar falando isso para a igreja se tornar conhecida, não. Se for esse o intuito, nem faça. Faça com a intenção de fazer Cristo conhecido. Faça com a intenção de evangelizar uma pessoa.
porque mais importante do que uma placa de igreja é a salvação de muitos. Então, do mesmo jeito que nós temos a nossa certeza de salvação, eu quero também que meus amigos, meus parentes, meus irmãos tenham também essa certeza. Então, assim, mesmo com dificuldades, mas conseguimos transmitir. Não foi pelo habitual, no caso, pelo normal, né, que fazemos, que é pelo YouTube, mas temos aqui pessoas dispostas a estar nos ajudando também. Então, eu dou graças a Deus pela equipe que foi formada. Estamos trabalhando aí, procurando melhorar. E agradeço também a ajuda que você, que está em casa, tem nos dado. Quando o áudio está muito baixo, quando o áudio está alto. Enfim, tudo é bem-vindo, tudo é válido. Então, queria agradecer muito, muito mesmo a cada um de vocês e que a cada dia vocês possam estar se consagrando mais e mais a Cristo. Amém? Valeu, Ciriclei. Então, irmãos, é isso mesmo, né? Nós estamos aí renovando todo o equipamento, nós estamos melhorando e para a glória de Deus vai chegar um momento que nós vamos estar realmente aí com tudo certinho, sem que tenha mais nenhum tipo de interferência no nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por estarmos na presença do Senhor. Continue orando por missões, continue orando pela obra missionária, pelos nossos irmãos missionários, para que eles sejam abençoados e levem essa mensagem a distantes, a povos distantes, para que saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, obrigado pela noite que nos deste, por esses momentos maravilhosos que passamos à Tua presença, pelas leituras, pelas orações, pelos louvores lindos e maravilhosos que foram cantados, apresentados ao Senhor nesta noite, pela transmissão do culto desta noite, pelos Teus filhos que estiveram aí atentos para oferecer ao Senhor o melhor. Mas é isso mesmo, é Cristo que tem que ser conhecido e não nós, mas Jesus, o Filho de Deus. Que os maridos continuem amando cada vez mais as suas esposas amando os seus maridos, filhos obedecendo aos vossos pais e pais com sabedoria administrando a vida dos seus filhos. Que a paz, que a alegria, que o pão, que a saúde não venha jamais faltar em suas casas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma boa noite com o Senhor nosso Deus. Canções locais, onde outro pileque, achando até que encontrou a paz. Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que restou do pobre rapaz, vendo que por baixo o mar já se agita, e por cima o sol, o calor já não traz. Pense talvez seja